Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos com esse grupo de amigos para estudarmos a Tua Palavra. Como alguns deles disseram, não estão aqui por acaso. O Teu bom e Santo Espírito tem conduzido a vida deles e o fato de estarem aqui reunidos agora é prova disso. Nos abençoe em nosso estudo. Aos amigos que estão em casa sintonizados, que essa bênção seja extensiva a eles e que nós, ao abrirmos a Tua Palavra, compreendamos a Tua voz a nos falar. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Todos nós já estamos aqui com a nossa Bíblia em mãos, uma Bíblia que foi personalizada pela Casa Publicadora Brasileira para essa temporada dos Ensinos de Jesus. Os nossos convidados todos receberam já uma Bíblia de presente, nós esperamos que vocês façam um bom uso. Eu espero que você em casa também já esteja com a sua Bíblia, porque nós vamos então para o primeiro tema. E o primeiro tema que vamos estudar, ele se intitula O que Jesus ensinou sobre as Escrituras. E eu queria começar lendo dois textos da Bíblia, onde Jesus fala sobre as Escrituras, respondendo a duas perguntas. O primeiro texto, de acordo com Jesus, o que é que pode ser encontrado nas Escrituras? E no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, Jesus declarou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então Cristo disse que na sua palavra há vida eterna. Ou seja, todo ser humano, ele almeja por viver. E há uma promessa para todos nós de vida eterna. E se nós queremos viver eternamente, o caminho para a vida eterna é apresentado nesse livro. Você já ouviu falar por aí de que tem gente pensando em congelar o seu corpo para futuramente tentar voltar à vida? Já ouviu falar de gente que está tentando comprar passagem para ir para Marte, congelar as coisas? As pessoas querem viver eternamente, querem ir para um local onde possam viver eternamente, querem até sair do planeta. Bom, nós não precisamos ir longe. Esse livro, ele nos promete a vida eterna. E não só isso, ele aponta o caminho para a vida eterna. E diferente dessas ilusões que por aí se tem, como tentar se congelar para voltar no futuro, esse livro é muito claro em apresentar o caminho da vida eterna. Jesus não só disse que ele tem esse caminho, como ele censurou aos líderes religiosos dos seus dias por não conhecerem esse caminho. Esse é o próximo texto que nós iremos ler com vocês. Que severa repreensão fez Jesus aos líderes religiosos de seu tempo? E lá em Mateus 22, 29, Jesus declarou: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então Jesus disse para os líderes da época, líderes religiosos, pessoas que deviam estar liderando outros para a salvação: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Será que o mundo mudou? Será que hoje é diferente? Será que a população brasileira conhece mesmo a Bíblia? Quanto a gente conhece de Bíblia? Você que está em casa, talvez você tenha uma Bíblia com você agora aí, tem uma Bíblia em casa. Quanto tempo você gasta estudando esse livro? Você tem se dedicado a conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida? E a gente percebe que há uma necessidade muito grande de nós conhecermos mais esse livro. Conhecer por quê? Olha o que disse o apóstolo Paulo a respeito das Escrituras. Qual é a finalidade da Bíblia na visão de Paulo? Paulo disse assim aos Romanos, no capítulo 15, verso 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Deus deseja que nós sejamos pessoas esperançosas. E como eu posso ter esperança num mundo tão atribulado quanto o nosso, num mundo tão problemático, tão conturbado? Bom, eu tenho que me voltar para aquilo que foi escrito, porque foi escrito para o nosso ensino. Então, quando eu leio o que foi escrito, quando eu aprendo da Bíblia, eu aprendo também a ter esperança. E é a esperança que nós precisamos para vencer no dia a dia, para superar as crises e, finalmente, para encontrar a salvação que Deus espera de todos nós. Então, a Bíblia tem todos esses caminhos e essas visões da eternidade. Agora, esse livro,
ele está sofrendo hoje um forte ataque. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Já perceberam? Que a Bíblia está sendo severamente criticada. E por que é que a Bíblia está sob ataque? Primeiro, por causa da nossa cultura, a cultura pós-moderna que nós vivenciamos. Porque na cultura pós-moderna dos nossos dias, a base da autoridade mudou das Escrituras, que era no passado, para a supremacia do eu. Então, na mentalidade pós-moderna, é eu que defino as coisas. Então, entra aqui o relativismo. Em todos os temas, há o relativismo. Então, o que é verdade? Bom, a verdade é aquilo que me interessa. O que é bom para mim. Isso é minha verdade. Então, na cultura pós-moderna, você não tem a Bíblia como foco, como base da autoridade. Agora a autoridade é no eu. É o que eu quero, é o que eu penso. Isso é que vale. Então, hoje a Bíblia está sob forte ataque. Por quê? Primeiro, porque ela deixou de ser o referencial para até muitas igrejas. Segundo, porque as pessoas estão lendo a Bíblia e querem interpretar do seu jeito. Bom, aí eu pergunto para você, qual é a saída? A saída é nós entendermos como estudar esse livro. E eu queria apresentar para vocês, falar um pouquinho a respeito da interpretação da Bíblia. Como que nós devemos interpretá-la? Qual é a forma correta de se interpretar a Bíblia? Para isso, temos que entrar no assunto da hermenêutica. A palavra hermenêutica vem da Grécia, vem do deus grego Hermes, e na literatura, né, ou na cultura grega, Hermes era o deus que levava a mensagem, era o deus correio, que levava a mensagem. Então, essa mensagem era levada, tinha um condutor da mensagem. E daí a palavra de Hermes veio a hermenêutica, que é você interpretar a mensagem. A palavra hermenêutica ela se aplica como uma ciência e tem por objetivo a interpretação de textos religiosos e também filosóficos. Inclusive, a Bibiana é advogada, né? Quem faz direito estuda também hermenêutica jurídica, não é isso? Por causa de todos os termos, principalmente latinos, que vocês usam no direito. Então, a hermenêutica está presente para quem estuda direito, filosofia e também teologia. Então, o que é a hermenêutica? Ela lida com interpretação. E a hermenêutica estabelece suas bases de interpretação. E eu queria apresentar para vocês, rapidamente, 10 regras de hermenêutica que vão nos ajudar a interpretar o texto de forma correta. E você que está em casa, fique atento, porque essas 10 regras, elas vão te ajudar a saber interpretar a Bíblia. E não que alguém interprete como lhe parece bem ou lhe parece correto. Eu não posso ler um texto e dizer, isso aqui quer dizer isso ou aquilo. Não, eu tenho que seguir as regras de hermenêutica. E a primeira delas, considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. A Bíblia não ensina duas teologias. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar o livro de Romanos, capítulo 3, verso 28, olha o que Paulo escreveu. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem o quê? As obras da lei. Então, Paulo está dizendo, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí você pega Tiago, Tiago diz assim no capítulo 2, 24, vede então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Você percebeu o que aconteceu aqui? Os dois textos estão em contraste. Um vai dizer que nós somos justificados sem obras. O outro diz que não, nós somos justificados pelas obras e não apenas pela fé. Segunda regra, deixe a Bíblia fazer o quê? Interpretar a si mesma. Você não tem que interpretar, ela se interpreta. Querem ver um exemplo? Se você for para Apocalipse, capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho. Eu até sublinhei aqui. Apocalipse 12, 3 está falando de um grande dragão vermelho. Quem é esse dragão? Esse dragão é um poder comunista. Esse dragão é uma igreja que surgiria. É isso. Eu não preciso disso. Deixe que a Bíblia diga. Então eu tenho que estudar um pouco mais a Bíblia.
quando você continua a leitura do capítulo 12 e vai para o verso 9, o mesmo Apocalipse diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quem é o grande dragão? É o diabo, é Satanás. Então veja, o Apocalipse apresentou um simbolismo, mas ele mesmo disse qual é o significado. Isso é deixar que a Bíblia se interprete e não inventar uma interpretação para aquilo que eu estou lendo. Quarta regra que nós podemos seguir: considere sempre o contexto escriturístico da passagem. Por exemplo, se você ler Jeremias 17:5, lá diz assim: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, ou o homem que confia no homem. Alguns leem esse texto e dizem assim: eu não confio em ninguém, porque a própria Bíblia diz para não confiar. É isso que Jeremias está dizendo? Que você não deve confiar em ninguém? Que é maldito o homem que confia no homem? Não. O que Jeremias está dizendo é que a nação de Israel, que deveria se render à Babilônia, que se aproximava para escravizá-los, eles não estavam querendo se render, mas queriam fazer aliança com o Egito, com o faraó do Egito, para que Faraó os defendesse contra a Babilônia. E Deus disse: não façam aliança com o Egito, se submetam à Babilônia. Mas eles não aceitavam o conselho divino e continuavam querendo fazer aliança com o Egito para brigar com Babilônia. Aí o profeta diz para eles: maldito o homem que confia no homem. Não confiem no Egito, vocês vão se dar mal. Esse é o contexto da passagem. Alguém pega o texto isolado para dizer assim: olha, eu não posso confiar em ninguém porque eu vou ser maldito, segundo a Bíblia. Você percebe o risco que muitas pessoas correm por não conhecer as regras da hermenêutica? Então, esse é um princípio claro. Próxima regra: considere o contexto histórico. O que eu quero dizer com isso? Olhe, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 11:6. Paulo está dizendo lá que as mulheres não deveriam cortar o cabelo. O que significa isso? Todo mundo não pode cortar cabelo? Não, isso é uma circunstância histórica, porque as pessoas que praticavam a prostituição cultica nos templos da deusa Diana, essas pessoas lá em Corinto, elas raspavam seus cabelos, eram prostitutas culticas, e quando elas se converteram e vieram para o cristianismo, elas eram menosprezadas por não possuírem cabelos. E então Paulo vai orientar aquela igreja, naquela situação específica, que o cabelo foi dado como um véu para a mulher, que a mulher deveria deixar esse véu. Ali os termos que são usados é que Paulo diz, inclusive, que ela não deveria tosquiar ou rapar o cabelo. E rapar e tosquiar quer dizer cortar rente ao pelo. Ou seja, já que na cidade as prostitutas são carecas, não façam isso com o cabelo de vocês para vocês não serem confundidas com as prostitutas. Você está entendendo o contexto histórico? Nada tem a ver com você não cortar cabelo. Mas a pessoa não conhece o contexto histórico. Aí pega um texto de um local e quer aplicar de forma universal. Isso é um perigo, que apenas o conhecimento da hermenêutica é que pode nos ajudar. Maria Cida? Então, você explicando agora, assim, tá dando uma luz assim para a gente. Mas a pergunta é: por que não escreveram a Bíblia numa linguagem assim, mais simples, mais acessível? Boa sua pergunta, porque a Bíblia foi escrita primeiro não para nós. Isso tem que ficar claro. Quando você pega a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo não está escrevendo para Maria Cida, que viveria lá no século 21. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Agora, Deus, na sua onisciência, saberia que todas as histórias vividas, dos conselhos dados, as advertências, elas teriam um valor atemporal. Então, agora nos compete olharmos para esse livro, que originalmente foi escrito por uma comunidade, e dizer assim, o que é universal nessa mensagem e o que é local. Então, ao investigador, ao leitor, cabe essa pesquisa. É por isso que às vezes lemos alguns textos e temos dificuldade em entender. Então, você, igual já falei, vou repetir, você explicando, assim, a gente entende melhor, mas a gente vê muito, assim, até religiões
interpretam a Bíblia de uma maneira diferente, né? É E os verdade. adeptos, logo, logicamente, seguem, né, a teoria do pastor. Claro. Essa questão do cabelo, Por né? exemplo, Então, aí por isso que eu falo assim, acho que todos deveriam fazer antes um curso para entender a Bíblia. você está corretíssimo. Agora eu pergunto para você, você é uma educadora, você lida com as séries iniciais. Uhum. Se você não tivesse se preparado no conhecimento da pedagogia, você poderia se colocar de pé diante de uma classe de alunos para levar conhecimento? Não, de Quantos anos jeito você nenhum. passou numa faculdade para se preparar? Agora, como que Bastante. você espera que um pastor vá para frente de uma igreja ensinar se ele mesmo não se preparou? Você está entendendo? Então, nós temos que cobrar isso dos nossos líderes religiosos. Você quer ensinar para nós? Com base em que você está ensinando? Você conhece as regras da hermenêutica? Você está aplicando isso no seu ensino? É por isso que a gente está aqui, viu, Maria? Para que esse conhecimento seja comum às pessoas. Para que nós entendamos que a Bíblia é um livro sério. A Bíblia é um livro racional. Ele tem lógica. O problema é que as pessoas querem pegar esse livro e ler de qualquer forma. E não é assim. Não se preparam e querem ensinar. E começam a ensinar coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque desconhecem as regras. Assim como você querer ensinar português para uma criança sem nunca ter pego uma gramática. Como é que você vai ensinar? Então a gente tem que se preparar. E você está certa. E às vezes cria na gente até um sentimento de indignação. Porque eu fui ensinado a vida inteira uma coisa que não faz sentido. Igor, Eu aprendi que a Bíblia é escrita então em códigos para ela sobreviver ao tempo, porque ela sempre foi muito perseguida e já tentaram destruí-las várias vezes. Então, os códigos é que mantém ela protegida. esse é um outro detalhe, que é uma grande verdade, principalmente os livros proféticos e apocalípticos. Eles estão permeados de códigos e ao leitor superficial não lhe é permitido compreendê-los, senão ao sincero investigador da verdade. É por isso que Jesus falou assim, examinais as Escrituras. Examinar não é ler, é se aprofundar. Agora eu pergunto para você e para o amigo de casa, se o conhecimento desse livro vai impactar na minha vida eterna ou morte eterna, quanto tempo eu deveria dedicar a esse livro? Se você que se prepara para uma faculdade, que para exercer uma profissão gasta 4, 5, 7 anos se preparando para ter um trabalho e você tem que se dedicar aos livros, quanto tempo você vai dedicar a esse livro que vai ser responsável por te dar a vida eterna ou não? E aqui está o problema. Nós temos uma inversão de valores. Eu estudo tudo nessa vida, me torno pós-doutor em qualquer área do conhecimento, mas não sei nada de Bíblia. Eu posso estar investindo para essa vida e nenhum investimento para a vida futura. Eu vou passar rapidamente as últimas 4 regras. A sexta, procure primeiro o sentido literal, depois, se necessário, o sentido simbólico ou figurativo. Primeiro, olhe o sentido literal. Por exemplo, Jesus contou, vamos pegar, Jesus foi lá, eu dei um exemplo aqui do primeiro milagre. Jesus foi lá e transformou água em vinho. O que esse texto está ensinando? Que ele transformou água em vinho. Eu não tenho que mistificar o milagre. Não, foi água em vinho. É isso que o texto ensina. Eu não tenho que procurar um significado oculto nisso. Não, o texto disse que ele transformou água em vinho. Foi isso. Não mistifica o texto. Não procure um sentido que não está nele. Então, primeiro o sentido literal. Agora, o dragão perseguiu a mulher deu à luz a um filho que foi arrebatado para o céu. Isso pode ser literal? Não, nem dragão existe. Não pode ser literal. Então eu tenho que procurar agora um sentido simbólico. Aí eu vou para a Bíblia para me dizer o que significa o dragão, a mulher, o filho que nasceu, entendeu? Próxima regra. Leia o texto em outras traduções possíveis. Por quê? Porque a Bíblia tem várias traduções e tem traduções que são boas. E às vezes uma palavra aqui é traduzida de forma diferente que te ajuda a compreender melhor. Não é que são controvertidas, mas tem tradução que tem uma palavrinha melhor traduzida do que outra. Então você busca ler várias versões no seu estudo.
Oitava, determine o gênero literário que está sendo usado no texto. Qual é o gênero literário desse texto? Eu vou dar algumas opções. Pode ser que o texto que você esteja lendo na Bíblia seja profecia, talvez é uma poesia, talvez é uma narrativa, uma história que Jesus contou, talvez é apocalíptica, ela é profética na sua essência, talvez é um provérbio. Pode ser uma epístola, pode ser uma parábola. Jesus contou cerca de 40 parábolas. Então, qual é o gênero literário que está sendo usado? Também se preocupe com isso. Nona regra, faça a diferença entre interpretar, reinterpretar e aplicar. E olha aqui, preste muita atenção. O que é interpretar? Eu tenho que ler a Bíblia para interpretar. O que é interpretar? É descobrir o que o escritor queria dizer. Isso é interpretar. O que é reinterpretar? Tirar o texto do seu local e colocar para um outro grupo de pessoas. Nós não podemos fazer isso. Quem é que pode fazer isso? Apenas os autores bíblicos. Eles podem reinterpretar. Se eu quero ser um cristão bíblico, é esse livro que tem que dizer para mim o que é certo e o que é errado. E qual é a proposta nossa para o programa? É para que a partir de hoje e nas próximas semanas, nós vamos deixar que a Bíblia nos fale. O que ela quer nos ensinar. Não é o que eu quero dizer, eu quero crer, não, o que ela. Porque se eu submeter a minha vontade a esse livro, eu vou estar no caminho da salvação. Nós tivemos que correr bastante com o estudo de hoje por causa do tempo, mas eu queria fazer um convite para você que está em casa e para você que está aqui no nosso estúdio. Você está disposto a partir de hoje, pelas próximas semanas, deixar que esse livro fale? Essa é a primeira condição, deixar que ele fale. E se eu crio de forma diferente? Eu tenho que aprender, eu tenho que me submeter. Não é assim em várias áreas? A gente não erra em todas as... Você trabalha com área financeira? A gente não comete erros na área financeira e tem que se reeducar? Você é na área de informática? Não há coisa na informática que acontece que ninguém explica? Às vezes dá bug numa máquina que ninguém sabe explicar. Isso acontece. E a gente tem que reinventar, tem que aprender, tem que passar a lidar com um novo problema. Na vida religiosa é a mesma coisa. Eu posso chegar aqui, estar agora, com todos os conceitos, com o meu background, né? Formado. Mas ele está formado de acordo com esse livro? Então, o primeiro desafio para vocês é esse. Deixar que esse livro seja, a partir de hoje, se não é ainda, uma norma autoritativa. O que ele disser, eu vou entender se é a verdade. Eu posso até não seguir, mas isso é a verdade. Eu posso não estar disposto a pagar o preço, mas é a verdade. Nós vamos convidar agora arautos do rei. Eles vão cantar para nós agora, vão louvar a Deus. Eu queria que você prestasse atenção na melodia que eles irão cantar. E a pergunta que fica para você hoje, ao encerrarmos o primeiro programa desta temporada de estudos e ensinos de Jesus, é: você está disposto a aplicar essas 10 regras hermenêuticas na sua vida? Você está disposto a olhar com mais atenção para o livro sagrado, não colocando nele as suas ideias, mas permitindo que ele seja a autoridade de Deus a falar para você? Pense nisso, enquanto a gente ouve essa canção. Amigo, eu quero te falar de um Deus que se importa com você. Ele é incrível,
esse Deus está aqui, quer te abençoar e te trazer paz. Ele só quer cuidar de você. Meu irmão, você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. O Deus de Israel quer dar sua mão, quer ser seu amigo e te abraçar, quer te livrar dos homens maus e da escuridão. Sem suas batalhas você cai, se os seus sonhos não são reais, Deus quer te dar perdão e a vitória. Meu irmão, você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus.
Não existe segurança maior do que estar nos braços do Pai. E quando você faz esse livro, o livro de cabeceira na sua casa, o manual da sua vida, isso traz para você segurança, direção, estabilidade. E por certo, você tem buscado encontrar o caminho da felicidade. Por certo, você está buscando o plano que Deus tem para a sua vida. Eu queria te convidar, a partir de hoje, nós permitimos que esse livro seja a luz que nos ilumine na direção que nós devemos seguir. E como Araldo cantou, o contato com esse livro, o trabalho do Espírito Santo em nossa vida pode fazer os milagres que nós tanto precisamos. E pode ser que alguns de vocês vieram para cá essa semana vivendo algum drama na vida de vocês. Precisamos de fato de um verdadeiro milagre. Deus pode fazer esse milagre. Sabe por quê? Porque esse livro ensina que 2000 anos se passaram, mas Jesus não perdeu a habilidade e o poder de fazer milagres, de transformar vidas, de mudar coração, mudar pensamentos. E Ele quer fazer isso tudo por vocês, porque Ele ama vocês. Deus ama todos vocês. E o fato de vocês estarem aqui nessa temporada do programa, especialmente de vocês, que Deus tem um plano na vida de vocês. E eu espero que isso fique muito claro para vocês. Você que está em casa nos assistindo, Deus ama você. Deus tem um plano para você. Você não está só. Nunca se esqueça disso. Aí do seu lado agora está o Espírito Santo para te ajudar, para te fortalecer na sua caminhada. Ele está aí. Os olhos do Pai estão sobre você. Nunca se esqueça disso. E eu queria orar para que nós fizéssemos desse livro um referencial para a nossa vida. Se você tem esse desejo no seu coração também, ore comigo agora. Pai querido, muito obrigado por esse livro que nós seguramos com tanto carinho em nossas mãos. É a Tua palavra a nos falar. Todas as vezes que nós abrimos esse livro, a voz de Deus é ouvida. Nós queremos reverenciá-lo. Nós queremos estudá-lo. Nós queremos compreender o caminho para a vida eterna. Nós não queremos morrer. Nós queremos viver eternamente. E muito obrigado porque esse livro nos mostra o caminho. Ajuda-nos, Pai, a despir-nos dos nossos preconceitos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos e deixarmos que aqui no programa Bíblia Fácil o Teu Espírito nos fale. E nós queremos ser submissos a essa voz. Nós queremos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Mas nós confessamos que nós não temos forças para isso. Nós precisamos da Tua ajuda. Então, no Teu infinito amor e na Tua maravilhosa graça, nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.